Boa tarde, professor Fernando, professora Vanessa. Meu nome é Marta Helena, curso de Ciências Biológicas no Polo de Goianésia, UAB, no Polo de Goianésia. Nessa semana 4, nós vamos abordar os jogos em sala de aula, ou seja, estratégia de ensino-aprendizagem, jogos didáticos. O jogo oferece o estímulo do ambiente propício que favorece o desenvolvimento espontâneo e criativo dos alunos e permite ao professor ampliar seu conhecimento de técnicas ativas de ensino, desenvolver capacidades pessoais e profissionais para estimular nos alunos a capacidade de comunicação e expressão, mostrando-lhes uma nova maneira lúdica, prazerosa e participativa de relacionar-se com o conteúdo escolar, levando a uma maior apropriação dos conhecimentos envolvidos, como também uma forma interessante para aprimorar as relações entre professor e aluno, conhecimento de forma mais afetiva. Esse jogo é proposto para o ensino fundamental, 7º ano, denominado Conhecendo as Parasitoses do Brasil, que tem como objetivo facilitar a fixação do conteúdo de forma lúdica. Sabemos que as doenças causadas por parasitas é um problema grave que o Brasil enfrenta, pois afeta principalmente as populações com precárias condições de saneamento básico, e quando afeta crianças da idade escolar, a saúde fica comprometida, pois afeta o desenvolvimento físico e intelectual da criança, principalmente na faixa etária de 7 a 14 anos. E para maior fixação do conteúdo, a proposta do jogo, Conhecendo as Parasitoses do Brasil, será de grande importância. O jogo é um jogo de tabuleiro, Conhecendo as Parasitoses do Brasil, confecção do jogo. Será utilizado material de baixo custo e fácil aquisição, como papel A4, cartolina, impressão colorida, papel adesivo incolor para plastificação das cartas, de modo que as torne mais duráveis, e pinos coloridos que podem ser adquiridos em qualquer lojinha de importados. O jogo é composto por um tabuleiro, 4 pinos, 2 dados e 100 cartas. O tabuleiro possui uma trilha composta por 24 casas coloridas, nas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Os 4 pinos. Demonstração dos dados. O dado de letra A é um dado numérico e o dado B com o nome dos parasitas. Demonstração das cartas. Cartas pergunta azul, protozoários, amarela plateumintos e verde nemateumintos. E as cartas vermelhas são as cartas curiosidades. Explicação do jogo. As casas vermelhas são casas especiais, onde conterá uma curiosidade ou uma informação adicional que deverá ser lida em voz alta para que todos fiquem sabendo. Além das 24 casas coloridas, existem 2 casas verdes que indicam largada e chegada respectivamente. Os pinos estão representados em cores diferentes para distinguir os jogadores para dar maior atratividade ao jogo. Os dados foram criados especialmente para o jogo e um deles, as faces são enumeradas de 1 a 3, sendo que cada número aparecerá em 2 faces do jogo, o dado. Já o outro dado, o dado B, possui as suas faces, o nome dos grupos dos parasitas, protozoários, plateumintos e os nemateumintos. E assim como no dado dos números, cada grupo de parasita irá aparecer em 2 faces do dado. As cartas estão divididas em 90 cartas. São 90 cartas pergunta e 10 cartas curiosidade. As cartas pergunta possuem as cores azul e verde e amarela, que representam respectivamente protozoários, plateumintos e nemateumintos. Já as cartas curiosidades estão representadas na cor vermelha,
e pode conter tanto curiosidade como uma informação adicional. As perguntas serão de certo ou errado ou de múltipla escolha. As cartinhas azul, verde, amarela e as cartas vermelhas, que é a curiosidade. Dinâmica e regra do jogo. A atividade poderá ser aplicada em uma turma com vários alunos, os quais deverão ser divididos em grupos de 5 participantes, sendo que um deles deverá ser o mediador, com a responsabilidade de conduzir todas as etapas com seriedade e objetivos bem claros, como, por exemplo, fazer a leitura das perguntas e coordenar a ordem de jogada de cada membro do grupo. O jogo funciona da seguinte forma. Para iniciar, os 4 jogadores deverão lançar o dado numérico, o que tirar maior número começa o jogo, que deverá seguir no sentido horário. O aluno que ganhou o direito de começar o jogo irá lançar os 2 dados ao mesmo tempo. Um dos dados indicará quantas casas ele deverá andar e o outro dado indicará sobre qual assunto ele deverá responder a pergunta. Se é sobre protozoários, proteomitos ou neomatermitos. Por exemplo, se o jogador parar em uma casa azul dos protozoários, o mediador pegará uma carta e pergunta referente ao assunto em questão e lerá em voz alta sem que o jogador veja a carta. Uma vez que nela estará indicada a resposta correta, somente o mediador poderá conferir a resposta. O jogo segue. Cada jogador deve lançar os 2 dados, que vão indicar sobre qual grupo de parasita será a pergunta e quantas casas o jogador avançará. Caso o jogador acertar a resposta, deverá avançar a quantidade de casas indicadas no dado de números. Caso erre, deverá fazer o que está indicado na casa onde ele se encontra, e pode ser permanecer na mesma casa ou retroceder. O jogo deve continuar nessa dinâmica até que o vencedor atinja a casa chegada. E a conclusão, nota-se que o jogo didático pode ser de grande auxiliador no processo de ensino-aprendizagem, promovendo a interação professor-aluno, uma vez que alia aspectos lúdicos aos cognitivos, favorecendo a motivação interna, o raciocínio, a argumentação, a interação entre alunos e fortalecendo de forma considerável o relacionamento entre professor e aluno, pois propicia uma relação de confiança mútua, que pode ser utilizado como um recurso nas aulas de ciências e biologia, de forma positiva para o melhoramento do ensino-aprendizagem. As referências. E o jogo é um jogo muito interessante, tanto para fixação do conteúdo, como para a interação professor-aluno.